Mais um IBAN Podcast começando. E hoje o nosso convidado é o nosso querido pastor Renato, aonde ele vai falar um pouco sobre o Natal. Será que o cristão pode ou não comemorar o Natal? Será que o cristão pode ou não ter a árvore na sua casa? Se você ainda não me segue, segue lá no Instagram, Transbordando no Amor de Cristo. Segue também a IBAN, iban.nações. E sempre está lá no YouTube. Hoje o meu convidado é ele, o pastor Renato, que vai tirar a sua dúvida. Você que deixou aí nos enquetes as suas perguntas, estará aqui hoje e ele vai estar respondendo tudo, bate-papo com o nosso querido pastor Renato Silva. Graça e paz, pastor. Graça e paz. Deus abençoe. Mayra Cristina. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Dê suas considerações. A você que está nos assistindo, acompanhando pelo nosso canal no YouTube, que bom que você está aqui. Espero, através do nosso bate-papo, cooperar, com a bênção de Deus sobre sua família. Esse é o propósito. Esclarecer para que a bênção de Deus permaneça na sua família. Amém. Pastor, é muito simples, mas muita gente não sabe, né? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Eu queria que você explicasse para nós qual é o verdadeiro sentido do Natal. É importante, Mayra, conversarmos sobre isso, porque houve dois extremos em relação ao Natal que aconteceu entre nós evangélicos no Brasil. Um extremo foi a paganização do Natal. Fazer do capitalismo uma religião e a devoção dessa religião capitalista ser muito bem percebida no Natal, onde o povo, ao invés de ter o real significado do Natal, consumir, sem pensar no real significado. Então, primeiro é a paganização. Depois temos a demonização. Parte dos nossos irmãos, eles entraram em uma linha de demonizar o Natal, ou seja, tudo que envolve Natal é coisa do diabo. Então, isso também é um erro. O que é correto é o que você acabou de me perguntar. Qual é o real significado do Natal? Natal é bíblico. Por quê? Porque o Natal fala da encarnação do nosso Senhor. Para que Jesus morresse, ele tinha que nascer. Certo. Como disse Paulo na carta aos Filipenses, olha o que o Paulo vai nos revelar. Ele vai dizer assim, olha, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e obediente foi até a morte de cruz. Ou seja, Natal é bíblico, porque Natal fala da encarnação de Jesus. Não é paganizar o Natal, não é demonizar o Natal, mas o real significado bíblico do Natal, a encarnação. Deus se fez um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então o cristão pode comemorar sim o Natal? Ele pode comemorar o Natal, porque como o Natal é bíblico, o significado do Natal é a celebração do Deus que se fez um de nós. Então ele é bíblico, não tem nada de errado nisso. Não é? Então o cristão, ele pode sim celebrar o Natal. E sabe como que o cristão deve celebrar o Natal, Mayra? Como? Do mesmo jeito que os pastores e os anjos fizeram. Quando nosso Senhor nasceu, diz em Lucas 2, o versículo 8, naquele dia havia alguns pastores nos campos próximos vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor o cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal, encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, junto
juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Sabe como que a gente tem que celebrar o Natal? Igual os anjos celebraram o Natal, sabe, com grande alegria, regozijando em Deus. Deus veio e se fez um de nós. Aleluia. Então é festa. Festa, celebração. Deus se fez um de nós. E muitas pessoas estavam com dúvida se o cristão pode ou não ter a árvore de Natal. Os enfeites, né? É. E qual é o sentido da árvore de Natal? É uma boa. Vou surpreender vocês Então, agora. Surpreenda. Então, se depois quiser aproveitar, faça recorte que vale a pena. Vou surpreender vocês, porque na minha pesquisa, eu quis saber qual o significado do Natal. Você deve ter, com certeza, visto coisas mais demoníacas em relação à árvore de Natal. Mas tem um detalhe. Eu pesquisei junto com o professor Lucas Gesta. Ele é historiador, cristão, batista, historiador, homem sério, sabe? Dá aula no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. E ele trouxe, está também no Instagram dele, ele trouxe, debaixo de pesquisa, o que é a tradição da árvore de Natal. E eu vou resumir, depois a gente pode deixar aqui, Paulo, se você deixar, eu posso te mandar o texto, você deixa no link aqui, olha, no link aqui na descrição do vídeo, você deixa o PDF para o pessoal baixar e ler. Resumindo, a história da árvore de Natal foi assim, Maia. No século VIII, havia um missionário chamado Bonifácio, conhecido como missionário dos germânicos. Bonifácio chegou em uma comunidade, ele nasceu na Inglaterra e ele chegou numa comunidade de bárbaros. Qual que era a prática dessa comunidade? Para exaltar o deus Thor, eles matavam uma criança e colocavam a cabeça aos pés de uma árvore de carvalho. Preste atenção. Quando o missionário Bonifácio chega e ele vê aquilo acontecendo, e estava acontecendo na época do Natal. É porque a época do Natal não era um dia, era uma semana. O professor Joffre, ele fala a respeito disso, que era do dia 17 ao dia 25, se tinha um momento do Natal, a celebração do Natal que os cristãos praticavam em contraponto ao paganismo romano. Mas voltando, quando esse missionário Bonifácio chegou naquela comunidade, ele viu essa prática horrorosa, ainda mais na semana do Natal. O que ele fez? Preste atenção. Ele desafiou o carrasco que estava com um machado de pedra para matar as crianças. Ele disse o seguinte, preste atenção. Aqui está o carvalho do trovão e aqui a cruz de Cristo que quebrará o martelo do falso Deus. Porque Thor, tem até um filme, né? Thor, aquele martelo. Então o missionário Bonifácio, ele desafiou. Você não vai matar mais ninguém. Aqui está a cruz de Cristo, aí está o martelo de pedra do Thor. A cruz de Cristo vai quebrar esse martelo. Diz a pesquisa do professor Lucas Gesta, continuando, ele diz assim: ao descer o machado para matar a criança, Bonifácio colocou a cruz do seu báculo como proteção e o martelo de pedra se quebrou. Bonifácio então exclamou. Resumindo, o que ele exclamou? Cessou a matança de criança. Acabou. A cruz de Cristo prevaleceu contra o martelo de Thor. Ou seja, aí ele pegou a árvore e aquela árvore não significava mais morte de criança. Sabe o que aquela árvore significava? Significava a vitória do Cristo contra o falso Deus Thor. Esse é o significado. Pesquisa do professor Lucas Gesta. Interessante, né? Então por isso que sempre no Natal tem essa cultura. Tem a árvore. E aí ela foi introduzida na nossa tradição cristã e é por isso da árvore. A árvore é o símbolo de que a cruz de Cristo subjugou o martelo do falso Deus Thor. Então o velho Noel que eles colocam... Noel é outra questão. Noel é Nicolau do século IV,
Nicolau ele foi um mártir cristão, que ele pegou a fortuna dele e ele compartilhava com as pessoas necessitadas, presenteava as pessoas, e ele foi um temente homem de Deus, sabe, Nicolau. E também foi introduzido, né, nessa prática do Natal, lembrar desse mártir, né, Nicolau. Aí já é o Nicolau, a questão do Papai Noel. Embora a questão do Nicolau que nós temos hoje é mais um Papai Noel comercializado, né? A indústria, o capitalismo comercializou o Papai Noel. Mas na tradição cristã, o Noel, em Portugal chama-se Papai Natal, né? Ele na verdade era essa figura de um senhor mártir que morreu por causa de Cristo e que abençoava as pessoas em geral e as crianças, né, com parte da fortuna dele, presenteando, entende? Então, isso foi o início, mas é claro que, como eu disse, a paganização do Natal pegou o Papai Noel, comercializou ele, sabe? Tudo ficou sendo comercializado. E isso não convém. Né? Eles sempre falam assim, achei muito interessante. Ah, mas o Natal, o cristão comemorar Natal, a festa ali, o Natal é pagã, né? O que você fala a respeito disso? Olha, esse foi o professor, depois eu vou deixar tudo na descrição aqui para vocês, viu, Paulo? Você tem esse desafio aí. Para vocês conferirem. Isso aqui não é dado que está saindo da minha cabeça, não. Isso é pesquisa. Professor Geoffrey McNally, em um podcast da nossa convenção, ele trouxe dados importantes. Por exemplo, um dado que ele trouxe importante é que o tempo do Natal é antes de Constantino. Não tem nada desse negócio de foi Constantino que estipulou o Natal. Primeiro. Segundo, é verdade que do dia 17 ao dia 25, o Império Romano o paganismo da época tinha a prática de exaltar deuses pagãos. E, se não me falha a memória, ele citou Saturno, não é? E aí o que os cristãos, antes de Constantino, viu? Os cristãos faziam? Eles faziam o seguinte, peraí, esses pagãos, eles estão exaltando nesse período um falso Deus. Nós conhecemos o verdadeiro, nós vamos exaltar o verdadeiro. Ou seja, o Natal, Mayra, ele nasceu, foi para ser um contraponto à paganização. E esse pessoal fala, não, pegaram a data do Natal pagã e fizeram para o cristianismo. Não, o Natal ele nasceu para ser um contraponto às festas pagãs da época. A informação, repito, é do pastor Geoffrey McNally. E no podcast que a gente vai deixar na descrição, você pode assistir e conferir, que na verdade isso aqui não saiu da minha cabeça aqui, é pesquisa. É pesquisa. Então, é uma forma, então, no caso aí, o cristão pode sim comemorar o Natal. Pode. E muitos perguntam, pastor, assim, a dúvida que eles têm eu sou cristão e a minha família não é. E todo ano eles têm essa cultura, que seria a palavra certa, de se reunirem ali em família. Qual o conselho que você daria para o cristão? Porque muita gente antigamente fala assim, eu sou cristão, eu não vou até minha família porque eles estão comemorando. Então, eu estou ali concordando com o que ele está. Qual o conselho que você daria? A pessoa pode ir ou não pode? A pessoa deve ir na celebração natalina da família. Primeiro, deve ir. Segundo, a pessoa deve ir com o propósito de ser luz e tendo uma oportunidade de explicar o significado do Natal, ou seja, a encarnação de Jesus. Tá? Então, sim, a pessoa pode e deve ir sendo luz e tendo uma oportunidade explicar o significado para a família a respeito do Natal, que é muito importante. Na verdade, Mayra, as famílias, quando a primeira vez que eu ouvi que o Natal ele não poderia ser comemorado entre nós, a primeira vez que eu ouvi, eu obedeci. Porém, eu fiquei com o pé atrás. O que eu pensava? Gente, minha família mesmo, ela não tem esse costume. Não, perdão, ela não fica tão junta. Mas pelo menos no Natal a gente ficava, não é? Eu digo a minha família parte de
Pai Os não. pais. Pais. E eu ficava pensando, gente, mas espera aí, na única data que eu me reúno com a minha família, eu vou ter que ficar longe deles? E a gente já não fica tão junto assim? E na única que a gente fica, eu tenho que me afastar deles? Então, eu lembro quando eu recebi o ensino de não celebrar o Natal, e eu obedeci na época, mas eu ficava com aquilo e falei assim, gente, mas não faz sentido. Depois, é claro, a gente foi buscando cada vez mais solidez, conhecimento, e eu percebi, peraí, não, é a única, para muitas famílias, Verdade. é a única data que a família de fato se reúne. Como é que você não vai estar lá, meu amigo? Como que você não vai estar lá, minha irmã? Como é? Celebre o Natal com a sua família, fazendo a diferença, tendo oportunidade, fale o real significado do Natal para eles. Porque muitas vezes, igual você falou, a lembrança que a gente tem de Natal é que todo mundo reúne os primos, os tios, Aí as pessoas fazem aquele esforço de estar ali. E saem de cidades longínquas, né? Para estar na casa da vovó, do vovô, muitas vezes, né? Sai de longe mesmo, para estar todo mundo junto. Aí imagina eu, não pode estar lá. É verdade, e igual hoje mesmo um rapaz virou para mim e falou assim, a minha igreja não comemora Natal. Não pode, hipótese nenhuma, não pode ter árvore de Natal. Ele é contra mesmo. O que você diria? Cada um tem uma forma de pensar? Qual versículo na Bíblia? Porque na Bíblia tem alguma parte que condena? Não. Não existe uma parte nas Escrituras que condena o Natal. Não existe. Existe pessoas que trazem histórias, até mesmo fábulas, para tentar empregar o Natal, mas perdem o significado bíblico do Natal. Então eles preferem se apegar a fábulas do que o real significado do Natal, não é? Eu, Renato, acredito que esse irmão, ele falha muito com a família dele de perder o momento bíblico de, junto com a família, celebrar, se alegrar por causa da encarnação do Filho de Deus. Ele perde. Ele perde. Pode ter certeza que sim. Amém. Porque o Ebert, o Ebert tá assim, tô doida querendo ver esse podcast, porque diz ele que já até fez a árvore. Tem a árvore e os enfeites. Eu vou falar sobre isso. É bom de falar agora. Então, para você, Ebert, que está aí esperando esse podcast, né, que sua árvore é enfeitinha, vamos aí ver o que o pastor vai falar sobre isso. Então, explica aí para nós, pastor. Enfeites das festas, não é? Vamos lá. Árvore de Natal, as luzes, o Papai Noel. Gente, é o seguinte, tudo envolve sabedoria. Primeiro, como se percebe que o Natal não está contra Deus, pelo contrário, o Natal celebra Deus? O modo de eu fazê-lo, como sendo um cristão, eu tenho que fazê-lo com sabedoria. Existem famílias cristãs que os enfeites é tranquilo, tranquilíssimo, não é? A família cristã coloca uma árvore, a família cristã coloca até um presépio, uma família cristã coloca lá né, o velhinho, não é? Beleza, é uma família cristã? É. Aí vem a pergunta, ela sabe os significados desses enfeites? Se não souber, cabe você explicar. O que eu trouxe para você, olha, esse aqui, Nicolau, ele foi um mártir cristão. Ah, pastor, não tenho paciência de explicar. Então, você também, cada enfeite que tem na sua casa tem que ter um significado. Essa árvore aqui foi um missionário Bonifácio que desafiou o falso Deus Thor e Cristo prevaleceu e parou a matança de crianças. Não é? Então, pastor, a minha família é tranquilo, sabe os significados? Amém. Beleza. Pastor, a minha família não é tranquila, ela não sabe os significados e está associado à religiosidade deles. O que eu faço? Aí vem a sabedoria, a prudência. Então eu não vou colocar uma árvore, eu não vou colocar isso e aquilo, mas eu vou celebrar o Natal com bom significado. Entende?
É a sabedoria. A consciência da pessoa tem luz? Não. Então eu vou jogar luz. Se teve resistência, não vou colocar. É porque é sabedoria. Agora, na consciência do outro, você jogou luz de esclarecimento? Joguei. A pessoa, como que ela assimilou? Bem, tranquilo. Entende? Então a questão é, os enfeites está associado à luz que você jogou na consciência da pessoa. Se é pouca luz, para que ficar agredindo a consciência do outro se você jogou pouca luz? Agora, se você jogou muita luz, desfruta também dos enfeites. A questão é sabedoria. O tanto de luz que você jogou foi pouca? Então você não vai agredir a consciência da pessoa. Foi muita? Desfruta dos enfeites que lá estão. E se não souber, vai lá, vamos ter o recorte. Você vai ter o recorte e na descrição a gente vai colocar sobre a árvore de Natal e sobre o Nicolau. Que é o Papai Noel. Que é o Papai Noel, os significados dele. Não, já me falaram que as bolinhas significam as pessoas, crianças mortas. Então, mas aí eles não contaram toda a história, né? Que missionário cristão Bonifácio destronou, eu acabei de ler aqui, professor Lucas Gesta, destronou o falso Deus Thor. Amém? Então tá, olha aqui, você explicou uma coisa, eu ir na casa do meu parente, está lá uma árvore de Natal, é o velho Noel, né? É uma coisa porque eu não posso chegar na minha família e falar, você não pode ter isso. Não, de jeito né? nenhum. Mas eu Mas tô você ali. pode explicar, né? Eu estou ali. Então, como eu aproveito para evangelizar nesse momento, sem ofender, mas evangelizar? Primeiro, você pode chegar na casa do seu parente e explicar os significados dos enfeites. Beleza. Mas a gente não quer só explicar o significado de enfeite. Quem é o protagonista? Quem é o ator principal do Natal? Nosso Senhor. Criador. E aí você vai dizer, você sabe que a gente está celebrando Deus se fazendo homem? Você sabe por que ele se fez homem? Aí você vai explicar. Porque não havia um homem sequer justo. Então Deus se fez homem justo. Sabe por quê? Para que ele nascesse. Para que ele fosse humilhado sendo um ser humano, fosse gerado no ventre de uma virgem, para que ele fosse parido, nascesse, para que ele fosse carregado nas mãos de uma mãe, nos braços de uma mãe, sob braços de um pai, que ele fosse cuidado, criado, que ele crescesse, que ele se desenvolvesse, aí chegasse quando ele tivesse 30 anos, ele iniciasse o ministério dele, ele falasse do reino de Deus, mas depois de 3 anos e meio de seu ministério, ele fosse para a cruz do Calvário, fosse machucado, judiado, cuspido, crucificado, morto, para receber no nosso lugar as punições que nós merecemos. Mas ele, ao 3º dia, ressuscitou e ascendeu ao céu. Está à destra do Pai e nos chama à salvação. Amém. Esse é o Natal. Esse é o que nos traz esperança. É o Evangelho. O Natal é o Evangelho, gente. Natal é a boa notícia do céu para a terra. E as pessoas sempre querem calar. Querem. Então... E muitos, o que me impressiona é nossos irmãos amados, que nós amamos. Nossos irmãos amados estão indo contra o Evangelho. É isso que eu fico... Meu irmão, você está indo contra a boa notícia do céu para a terra. Faça isso não. Demônio, o diabo não tem que receber glória nossa, não. É Cristo que recebe toda a honra e toda a glória. Porque sempre tenta calar. E olha para você ver, igual você explicou aqui, olha, eu não, muitas coisas que eu não sabia sobre, né, o sentido da árvore, né, da árvore. Então, assim, traz muita clareza. É luz, jogar luz na consciência. Eu preciso jogar luz na consciência. Agora, se eu não jogar, eu também não tenho que ficar agredindo a pessoa. Então, gente, olha aí para você ver. Hoje, o pastor Renato trouxe aí muitas coisas, trouxe clareza para nós. Eu creio que a partir de agora você vai olhar aí a celebração do Natal com outros olhos. Se você tinha alguma dúvida, eu creio que se ficou, volta desde o começo, veja tudo passo a passo com paciência, porque ele está explicando muito bem explicado. Então, não perca. Pastor, fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Pastor, sobre a ideia do Velho Noel, até onde é saudável essa ideia
para as crianças? Ou devo cortar? Você Boa. acha que o cristão, ele não pode incentivar os filhos? O Velho Noel, ele não é o ator principal do Natal. O que o mundo faz? O mundo quer colocar o Velho Noel como ator principal do Natal. Tá errado. Primeiro ponto. O Velho Noel, ou seja, o mártir Nicolau, se você explicar quem foi esse cristão piedoso para a criança, e ela tiver luz na consciência dela e entender, amém. Se você perceber que não está legal, que ela não está, então você espera o tempo, não coloca o Velho Noel, né? O Papai Natal, como dizem em Portugal, não coloca, porque a consciência dela ainda não está desenvolvida, não coloca. Mas eu acho muito difícil quando você joga uma luz na consciência de uma pessoa, mesmo uma criança, ela não compreendeu, sabe? Então, o segredo é jogar luz na consciência das pessoas. Não é demonizar os enfeites e nem a data. É jogar luz da verdade, do real significado do Natal, que é a encarnação do Filho de Deus. E os detalhes dos enfeites. Joga luz histórica. Eu tenho certeza que essa criança não vai associar Papai Noel a Deus, não vai divinizar Papai Noel, né? Ela vai só saber, foi um irmão que morreu, não é? Por causa de Cristo, e ele presenteava as pessoas, ele era generoso. Eu creio que você, Paulo. O Paulo está aqui ali nos bastidores. Ô, Paulo, você já teve vontade de ter árvore de Natal? Você já questionou nisso aí, Paulo? Porque lá em casa, gente, eu nunca fiz. Realmente nunca, assim. Uma que eu não tenho muita paciência, mas para quem tem... Você já teve vontade, Paulo? Então, assim, gente, quem quiser enfeitar, né, pastor? É uma sabedoria, que não enfeite. É questão de... É a sabedoria e luz na consciência que é o que importa nessa hora. Quem quiser enfeitar, que enfeite. Quem não quiser enfeitar, que não enfeite. Mas sempre comemore ali o momento. O ator principal é Jesus. Jesus, está ali o momento com a família. Pastor, aqui, ó, como celebrar o Natal de uma forma cristã? Cristã. Vamos supor, é você, então agora é sua família, não é? Chamando o restante da família. Ah, detalhe, a gente tem a cantata de Natal na IBAN, né? Olha, cantata. Já temos a segunda, que a gente está levando a sério isso. Ficou lindo. Então, esse ano de novo a cantata, como celebrar? Antes de tudo, repito, dando significado real do Natal para todos. É você está liderando? Então leia Lucas 2. Quem sabe você não faz uma pesquisa a respeito das profecias a respeito do nascimento de Jesus. Leia Lucas 2. Leia Filipenses 2. Tudo que a gente conversou aqui, você joga o real primeiro. Então, dê o real significado. Segundo, celebre como os anjos celebraram. Com muita alegria, muita exultação. Por quê? Porque Deus deixou o céu para morar na terra e voltou para o céu. Tá? Segundo, com muita alegria, com muita exultação. E terceiro, com amor fraternal. Muito amor fraternal. Sabe? Se você vai presentear, presenteie assim, com generosidade. É porque eu te amo. É generosidade. Não é malícia, não é chantagem, não é querer comprar o outro. Não, é porque é generosidade. Isso meio que foi tirado, sabe? Eu tirei isso, sabe? Mas eu me lembro quando eu era criança, era tão bom.
era tão bom. Né? Então a gente ainda tem a memória afetiva. Não deixa morrer, não. Deixa não. Sabe, com muito amor, com Jesus no centro, sendo o ator principal e com muita alegria, exalte a Jesus. Hoje nós temos condições de fazer isso com muito sentido, né? Porque na minha época não tinha tanto sentido, hoje não. Hoje tem muito sentido bíblico para o Natal. Então, faça isso. Não perca esse momento com sua família. Amém. Comemorem. Aí o pastor tirou todas as dúvidas de vocês. Tem algumas, né? Sempre tem mais. Mas eu creio que eu fui puxando assim, muitos colocaram. Pontos que as pessoas, né? Tem dúvida, né? Então, você assim. Colocou até nos. Muita gente já esperando. O que foi mais dúvida, pastor, foi sobre o cristão pode ou não ter a árvore de Natal em casa. Aí eu trouxe aqui a informação do professor Lucas Gesta. Isso que vai ficar nos recortes, que se você que quer, tem dúvida, você vai lá, vai ver várias vezes, viu? Pastor, Deus abençoa. Amém, Mayra. Foi Parabéns aí. pelo... Tá? E uma coisa importante, Mayra, é assim, desde quando você iniciou o projeto, né, pode ter pessoas de iniciar o projeto porque você tem esse desejo de servir a Deus, você tem o DNA da IBAN, não é? E você tem abençoado muito o nosso canal, nossa igreja. Que Deus continue renovando suas forças, viu? Receba. Amém. E continua sendo bênção para nós. É o que eu amo. Eu falo que o IBAN Podcast eu amo. Eu creio que não foi à toa. Eu creio que de uma forma ou não, hoje em dia a rede social ela tem alcançado muitas pessoas, né, pastor? O pastor está com da manhã, reflexão, minuto de reflexão. Minuto. Você que ainda não viu, vai lá, segue, @pastor Renato Silva PR. Não, é Renato Silva PR, pastor. Ah, tá, então é Renato Silva PR de pastor. Então vai lá, segue ele, porque tá bênção, ele tá trazendo ali minutos de reflexão, cada dia sobre um tema que tá sendo bênção, né, pastor? E o meu também, Instagram, segue lá, Transbordando o Amor de Cristo. O meu intuito é estar ali trazendo respostas para você, te ajudando a encontrar respostas, abençoando os irmãos e aprendendo mais e mais de Deus. Deus abençoe a vida do Paulo, que ficou aqui, que está ali nos bastidores, que tira um tempo para estar aqui nos ajudando. A Fernanda, né, que sempre está aí decorando. Então, eu sou grata, IBAN. O Ailon e a irmã Vani que faz o café. O Ailon, a irmã Vani, todo mundo aí dos bastidores. Deus abençoe, gente. Até o próximo IBAN Podcast. Compartilha, comenta. Se tiver dúvida, volta para ver de novo. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Até o próximo. Abençoe. Jesus abençoe. Amém. Vocês querem um beijinho?